Olá pessoal, tudo bem? Ivair aqui com vocês para a nossa videoaula, volume 4, ou seja, quarto bimestre. E dentro desse volume nós temos duas unidades, a 7, Fun and Games, e a 8, Let's Celebrate. Bom, vamos lá, iniciando a 7 aqui, diversão e jogos, tá? Aí vocês podem ver essa foto que vem já no início da unidade e que nós temos aqui umas crianças, uns adolescentes brincando, né? Bem para mostrar, eles estão na praia, bem para mostrar o que é essa unidade. Na questão 1 fala assim: quanto tempo livre você tem e o que você faz nesse período? Então, pensando aí, quanto tempo livre você tem? Hoje, meu tempo livre está meio escasso, mas eu ainda tenho tempo livre. O que eu faço? Eu fico com meu filho, eu brinco com ele. O sair não tá muito comum isso de sair nesses dias, mas sempre que dá para dar uma saidinha, eu saio com ele para ele não ficar muito dentro de casa. Geralmente é isso. Mas quando a gente está em tempos normais, eu vou na rua com ele, eu passeio, é bem bacana. E eu tô sempre com ele, na verdade é essa. Então o tempo livre que eu tenho é levar ele para algum lugar. Bom, na 2, você hobby? Bom, o hobby significa alguma coisa que você gosta de fazer, colecionar algo, colecionar carrinhos, fazer alguma atividade que aquilo ali para você é um hobby e não uma obrigação, seria nesse sentido. Bom, o meu hobby hoje é assistir séries, eu adoro assistir séries, então é isso que às vezes eu até faço maratona, assisto 3, 4, 5 episódios de uma vez. Se é uma série que eu gosto bastante. Então seria esse um hobby, tá? Não vou falar que jogar bola é um hobby, porque jogar bola seria mais para um espairecer, um lazer diferente. Mas tem gente que tem como hobby fazer tricô, por exemplo, minha mãe, a minha avó, né? Nesse sentido assim. 3. O que as crianças e adolescentes que você conhece costumam fazer no tempo livre deles? Bom, geralmente crianças e adolescentes na idade de vocês provavelmente irão fazer as mesmas coisas, bem similar assim, jogar videogame, sei lá, fazer uma criação aí de um scrapbook. Scrapbook é coisa que acontecia lá atrás com outro nome, caderno, sei lá como poderia dizer, mas é você pegar um caderno e enfeitá-lo, como se fosse um diário também, mas o scrapbook é você colocar fotos, adesivos, mensagens e tudo mais. É um pouco diferente do seu diário, né? Mas é assim, então pensem aí, respondam aqui bem curtinha a resposta, bem tranquila para fazer. Agora aqui, ó, no Check It Out, nós temos Leisure Activities, significa atividades de lazer. Nós temos 6 atividades de lazer aqui em cima, tá? No quadro, e nós temos 6 fotos aqui. Vocês irão rotular essas fotos de acordo com as atividades mencionadas. Por exemplo, go to the movies. Isso é com vocês, eu não vou ficar fazendo tradução aqui, porque senão vai ficar muito tranquilo, é só copiar, não. Vocês vão fazer bonitinho o que é isso. Agora, o exercício 2, ele é interessante porque ele vai te dar dicas com expressões e você, com essa dica, vai colocar qual é a atividade. E são essas mesmas que estão aqui no exercício 1. Vou falar a primeira para vocês. Television, console, controllers, games. Quer dizer, se eu tenho um console, se eu tenho controles e jogos, sinal que eu tenho um videogame. E aí, para cravar mesmo, television. Quer dizer, então eu preciso de uma televisão, o console ali, que é o videogame mesmo, os controladores, é claro, e os jogos. Então, aqui é videogame. E qual que é o videogame? Play video games, tá? Então é isso que vocês irão colocar aqui de acordo com as dicas mencionadas aqui na frente. Pastimes and hobbies
Eles têm o mesmo sentido, são similares, né? Passatempo e hobby. O hobby também ele é um passatempo, tá? Então aqui vem falando sobre isso. Agora, aqui no Enjoy, veja só, no Enjoy vocês vão preencher as informações necessárias aqui. Então, a primeira eu vou fazer para vocês, talvez vocês não conheçam o termo, mas é só uma ajuda. Tá assim, ó, follow the lyrics and sing. Quer dizer, seguir uma letra e cantar. Então, aqui eu vou colocar o quê? Karaoke. O que é o karaoke? É onde eu sigo e canto. Então, é... E aí vocês têm aí a informação, tá? Que segue. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para dar uma enquadrada nas informações de acordo com o que é, para não ficar feio, né? Então é bem assim mesmo. Karaoke, que é o karaoke. Os demais vocês vão ler as informações, ó, tá vendo? Across significa na horizontal e o down significa que é na vertical, que é para baixo. Então down, na vertical. Tá? É assim que vocês irão fazer. O Organize Your Ideas. Complete a tabela com as melhores atividades para cada situação. Você pode escolher as atividades lá do exercício anterior e adicionar algumas mais. Então, atividades que eu faço em casa, at home. Atividades que eu faço ao redor da cidade. Skate, por exemplo, eu faço na cidade, em alguma parte da cidade. E atividades que eu faço ao ar livre e na natureza. Então, esse outdoor, apesar de around the city, pode ser muito parecido com o outdoor, porque se faz ao ar livre. O around the city deve ter um lugar lá marcado para você fazer isso. Por exemplo, se for voleibol, é uma quadra, tá? Então não é bem ao ar livre, apesar da quadra ser um ambiente mais aberto. Pode até ser, mas o outdoor aqui e o nature já indica que são atividades que você vai fazer ao ar livre junto com a natureza, tá? Escalar montanha, mountain bike, né? Que aí é andar de bicicleta nas montanhas, tá? O exercício 2 ele fala assim: as pessoas normalmente seguem atividades sozinha, então vocês vão colocar o A para qual atividade significa que você faz ela sozinha, ou com amigos, e você vai colocar o F para amigos. Então, por exemplo, play card games, quer dizer, jogar jogos de carta. Jogos de carta você não consegue jogar sozinho. Então, nesse aqui eu vou ter que colocar o F, porque você joga com amigos, friends. Tá? Agora, do yo-yo tricks, fazer truques com yo-yo. Yo-yo você brinca sozinho, então aí eu vou colocar o A de alone. O A é de alone, sozinho, e o F é de friends, com os amigos, tá? É isso que vocês irão fazer aqui. Agora, no Check-in Information, tem algumas informações aqui que é bem legal, vou te ajudar agora. Por exemplo, você sabe uma palavra em português e quer saber como que ela é dita em inglês. Exemplo, cavalo. Putz, eu sei o que é cavalo, mas como que eu digo cavalo em inglês? E aí você pergunta para alguém que sabe inglês, how do you say cavalo in English? Tá? Como que eu digo cavalo em inglês? E a pessoa vai falar horse. Muito bem. Então aqui eu sei a palavra numa língua que não é a inglesa. E aí eu utilizo essa pergunta aqui para querer saber como que é na língua inglesa tal palavra. A de cima já é um pouco diferente. Eu vou usar aqui o horse porque eu conheço a palavra em inglês horse, mas eu não sei o que ela significa. Então, what does horse mean? O que significa horse? E aí a pessoa vai falar cavalo.
É um pouquinho uma jogada assim do como se fosse o contrário, mas é assim mesmo. Aí a pessoa fala assim, cavalo. E aí você não entendeu, e aí você fala de novo para ela. Can you say that again? Você pode dizer de novo? E aí a pessoa vai falar cavalo. Ah, então entendi que horse é cavalo. Essas informações aqui, elas são palavras ou frases, vamos nesse sentido, frases âncoras do inglês. São frases que você utiliza bastante quando você está aprendendo inglês e está numa conversa, porque você vai ter palavras que não conhece e você vai perguntar. E aí numa conversa você quer inserir a palavra ali cavalo na conversa, mas não sabe como é cavalo. Aí você pergunta para a pessoa fala para você e aí você consegue montar aí o seu discurso. Então, são frases aqui âncoras do inglês que você usa bastante. Por isso que é bom conhecer elas. Agora, aqui no Reading Time tá falando assim, ó. No que, já que tem um in aqui no final, né? No que os adolescentes normalmente são interessados, são mais interessados. Então, os adolescentes hoje são interessados em jogos, são interessados em seguir algum youtubers que eles gostam, principalmente que fala sobre aquilo que ele mais gosta, pode ser jogos, pode ser séries, nesse sentido aí. Aqui seria só você marcar assim o que você acha que os adolescentes mais têm interesse. Aí vocês colocam aqui na frente. Se for jogos, só colocar jogos. Agora, aqui no 2, eu vou ler para vocês o texto e vocês irão ver se as ideias são similares àquelas às que são apresentadas. Então, circula o que você acha que é bacana. Então, aqui no texto você vai circular aquilo que é bacana, tá? Então, foi uma pesquisa feita com 60 adolescentes. Então, 60 adolescentes revelam que eles pensam que é legal. E aí eu vou falar essa primeira coluna e depois eu vou falar outra. Então, vamos lá. Para nossa pesquisa com adolescentes americanos, conversamos com um grupo de cerca de 60 adolescentes nos Estados Unidos de várias classes socioeconômicas, séries e idades. Então, esse é o título aqui para o texto. Vamos lá. Os adolescentes quase universalmente citaram o Spotify como serviço preferido de streaming de música, e alguns adolescentes disseram que o melhor aplicativo para seus telefones no geral. Embaixo, os adolescentes estão assistindo tanto os streams a cabo, né, no caso, quanto os streams. O a cabo seria TV a cabo e os streams Netflix, por exemplo, Amazon e assim vai. Você provavelmente nunca ouviu falar do jogo japonês Nekatsu, mas vários adolescentes com quem conversamos eram obcecados por ele. O nome do jogo se traduz literalmente como coleta de gatos. E é exatamente isso que você faz no jogo Adorável. Tá? Então, é isso daqui. Beleza. Agora, esse texto aqui. Os adolescentes ganharam seu primeiro smartphone com 11 anos. Os adolescentes têm vergonha de falar sobre quanto tempo passam nos telefones, mas é muito. E eles estão passando muito tempo na frente de outras telas também. O Instagram foi outro favorito. O Snapchat e Instagram adoro compartilhar fotos de todas as coisas que faço e lugares que vou. Também gosto de ver o que os outros estão fazendo. Aqui é um adolescente de 15 anos de idade. E terapias de cor, com cores, né? É um livro de colorir digital que alivia o estresse para adultos e adolescentes com quem conversamos, juraram por ele. Então, nesse sentido aqui. Aqui só está falando do swear by, que é swear by, tá? Que é você fazer uma jura por alguma coisa, tá? I swear, eu juro. É nesse sentido. Agora que eu li o texto, vocês irão responder a questão 3. Baseado aí na pesquisa, identifique o que é legal de acordo com os adolescentes americanos. Então vocês vão marcar tudo aquelas que se aplicam de acordo com o texto.
A 4 eu só vou falar para vocês o que são atividades legais, na sua opinião. Então, você vai marcar aqui, ó, quais são as atividades bacanas para você. Coloca umas 3 só, tá? E existem algumas atividades populares que você realmente não gosta. E por quê? Então, você vai colocar aqui uma atividade que é popular, mas que você não gosta. Então você anota aqui embaixo. E aí você fala por que você não gosta dessa atividade. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.